galera vascaína, terminou agora há pouco com goleada do Vasco e classificação aí para a semifinal do Campeonato Carioca. E para mim o mais importante, assegurou a vaga na Copa do Brasil 2025. Isso aí você está se preocupando à toa. O Santos está fora da Copa do Brasil esse ano e o Corinthians provavelmente estará fora da Copa do Brasil do ano que vem. Depois que a CBF inventou essa regra por causa do Vasco e o Botafogo, que queriam colocar sub-23 para jogar o campeonato estadual, a CBF foi lá, né, para proteger a FERJ e criou essa regra. O Santos se ferrou, o Corinthians pode ter se ferrado para o ano que vem, porque o Corinthians vai precisar de vaga na Libertadores ou ser campeão aí para poder conseguir uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. E o Botafogo agora vai para aquela disputa de novo do quinto lugar para poder garantir essa vaga. Então, para mim, o mais importante foi ter garantido a vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Vamos falar desse jogo. Antes, vou pedir para você deixar o joinha, se inscrever no canal e dedicar esse pós-jogo com vitória do Vascão a 1xBet, que é parceira do canal Vascaíno do Cerrado. O link fica aqui, ó, primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha. O código promocional é do Cerrado. Primeiro depósito ou Pix, se você fizer no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. 1xBet é parceira do canal Vascaíno do Cerrado. 2024, lembre-se de jogar com responsabilidade e que é para maior de idade. Bom, o Vasco venceu, acho que não só venceu, como convenceu, né, com goleada, com propriedade, essa volta para casa depois de quase 40 dias sem atuar em São Januário, o reencontro com o torcedor vascaíno em São Januário e uma festa com noite de gala do garçom Payet. Só não fez chover em São Januário. Quando eu falo aqui que o Payet, aliás, lá atrás, quando contrataram o Payet, que fizeram festa no aeroporto, que teve gente torcendo o nariz, e eu falei, olha, não é porque eu tenho o meu ranço com os gestores, com o Salgado, com o Osório, não é porque eu tenho o meu ranço com essa empresa vagabunda 777 que eu vou deixar de criticar, elogiar quando tem que ser elogiado. E para mim o Payet merecia sim ter sido buscado no aeroporto. Falei, chegou um pouco fora de forma. Esse ano, quando eu vi o Payet magrinho, correndo, focado, falei, o Payet vai ser o cara desse time. Publiquei, falei em vídeo e falei lá no Instagram, teve gente torcendo o nariz de novo, dizendo que não, enganação, jogos... E tá arrebentando, pra mim é o melhor meia do futebol brasileiro em atividade. Em atividade, agora, 2024. Tô falando que conquistou, que jogou o ano passado, tô falando que tá jogando agora. Ah, mas o Vasco tá pegando só adversário fraco. Me diz quem é que tá pegando adversário difícil. O Corinthians, o Palmeiras, estão jogando o Campeonato Paulista, que é o campeonato mais difícil, mas não estão pegando tantos adversários difíceis assim, né? O Cruzeiro, o Atlético Mineiro, o Grêmio Internacional, não, todos estão jogando estaduais, então não tem ninguém pegando adversário difícil agora nesse início de temporada. E o Payet, para mim, jogando futebol no meio de campo, é o melhor em atividade. Agora, pode ficar putinho, pode vir dizer que é o Arrascaeta, pode falar que o que você pensar aí, o que você acha que é, mas para mim, dentro de campo, o Payet tá sobrando e é titular absoluto do Vasco, camisa 10. E olha que tava doente, hein? Febre, diarreia e a porra toda. Volta e, como eu falei, né? Fez um gol, deu duas assistências, né? Deu duas assistências. Me surpreendeu a escalação, porque eu achei que ele ia entrar com o David, mas o Ramon Dias logo viu que não dava, botou o Adson, né? O Adson, um jogador de mais movimentação, habilidade, gostei aí da atuação do Adson, principalmente o primeiro tempo, melhor jogo do Adson. O Vasco que abre o placar. Antes de falar do Vasco, é importante dizer que houve o clássico entre Botafogo e Fluminense. E que jogo foi aquele, cara? Com expulsões, pênalti de um lado, um minuto depois pênalti do outro, tudo no final, gol de cavadinha, gol do Botafogo, que acabou ajudando o Vasco, porque o Botafogo vence o Fluminense, faz o Fluminense ficar ali em quarto, o Vasco não pega... Ah não, ajudaria se o Nova Iguaçu tivesse vencido
tivesse empatado pelo menos, né? Porque aí o Vasco entraria com a vantagem dos empates. Não, mas só fez com que o Vasco pegasse o Nova Iguaçu, e o Nova Iguaçu, não vou ficar aqui dizendo que o Nova Iguaçu tá ganho, é fácil, porque não é. Nova Iguaçu tá jogando uma bola redondinha, a gente tem que ter o pé no chão e respeitar, ganhar dentro de campo, que é o que o Vasco tá fazendo, tá? Só que o Fluminense, com esse tropeço, acabou pegando o Flamengo, né, nas semifinais, e o Vasco vai pegar o Nova Iguaçu. Voltando agora para o jogo, o Ramon Dias surpreende ao colocar o Watson. O Vasco já abre o placar no início com uma jogada do Verratti servindo o Payet, faz o gol, o VAR tentou traçar as linhas para ver se havia alguma irregularidade, não havia, então gol do Vasco logo aos 2 minutos. Aos 32 minutos, jogada do Payet, gol, primeiro vai pro Galdames, toca o Watson, corta e bota a bola para dentro. Gol do Watson, 2-0 no primeiro tempo. Me incomodou depois desse 2-0 a maneira com que o Vasco jogou, e eu vou explicar, ou tentar explicar aqui por quê. Porque a Portuguesa passou a ter o domínio, a Portuguesa passou a jogar no campo do Vasco, o Vasco passou a jogar no contra-ataque. Parecia que o Vasco tinha metido 2-0 no Palmeiras e voltou todo para trás para jogar no contra-ataque. E eu acho que a postura não deve ser essa. O Vasco é maior, o Vasco tem jogadores mais qualificados, o Vasco está ganhando de 2-0, está jogando em São Januário com a sua torcida. Ele teria que ter tido uma atitude diferente dentro de campo depois do segundo gol. A Portuguesa chegou 1, 2, 3 vezes, teve o domínio, jogou no campo do Vasco, o Vasco perdeu o meio de campo completamente, não tinha pegado em marcação, podia ter tomado um gol e se complicado. Tô falando que a gente está, lógico, os pontos positivos e os pontos negativos. É claro que o Sforza, o Galdames e o Payet são jogadores de mais qualidade no meio de campo. Porém, fica faltando pegada, falta marcação, então sobrecarregou o sistema defensivo, sobrecarregou o Medel, sobrecarregou o Piton, né? Então não dá para abrir mão de jogar como um volante como o Zé Gabriel ou como o Cocão, primeiro volante. Principalmente se a gente for encarar um adversário mais forte. A gente não pode dar os espaços que a gente deu para a Portuguesa depois de ter feito 2-0. Tanto é que quando volta do intervalo, o Ramon Dias corrige esse problema. Ele tira o Léo, porque o Léo tinha o segundo cartão, se tomasse estaria fora do primeiro jogo da semifinal. Volta para o esquema com 2 zagueiros e mete o Cocão no meio de campo. Acabou a farra para a Portuguesa, que não dominou mais o meio de campo, que não conseguiu chegar mais como vinha chegando no primeiro tempo. Então a gente tem que ter um entendimento de que não dá para jogar com os 3 dando tanta liberdade para o time adversário, principalmente se o time for um time de qualidade. Então, por isso que era importante ter contratado um volante titular, porque você podia, vamos lá, vou citar aqui o Cuejá, não sei como é que anda o Cuejá, mas ele reúne o Alan, que o Botafogo contratou aí, parece que o Botafogo fechou com o Alan. O Alan seria o jogador para pegada, para marcação, como é o Zé Gabriel, e com as qualidades que tem o Sforza e o Galdames para saída de bola, né, com a bola no pé, domínio no meio de campo. Então a gente precisaria ter esse camisa 5, esse primeiro volante faltou nessas contratações do Alexandre Matos, mas a gente tem o Zé Gabriel e o Cocão que podem fazer a função. Então, corrigido o problema, o Vasco volta a passear, faz o gol, o terceiro gol com o Verratti, mais uma vez o Verratti sai na cara e faz o gol, e o quarto gol com o Mito Payet botando o David na cara, e o David faz o quarto gol para fechar a conta. O Vasco vence por 4-0, está classificado sem tomar gols. Mais uma vez é importante, toda vez que a gente joga, olha a diferença de jogar com o Rojas e com o João Vitor, né? Então a gente não toma gols, a gente se classifica, a gente garante a vaga na Copa do Brasil, a gente vai pegar o Nova Iguaçu. Agora é focar no Água Santa, acabei nem vendo o resultado do Água Santa que jogou hoje, Campeonato Paulista. A gente vai pegar o Água Santa agora pela segunda fase da Copa do Brasil para chutar a zebra, que foi a do ano passado, e depois pensar nas semifinais do Campeonato Carioca, né? Claro, é óbvio, para a gente partir para essa classificação para a final, ganhando do Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu passa a ter a vantagem de 2 resultados iguais, tá? Então, se o Nova Iguaçu, se o Vasco vence por 1-0 e depois o Nova Iguaçu vence por 1-0, não tem pênalti.
Nova Iguaçu é quem se classifica e passa para a próxima fase. Então gostei, vitória do Vasco, classificação, vaga na Copa do Brasil. Não dá para ficar fazendo festa porque o Vasco se classificou nas semifinais do Campeonato Carioca, porque isso é assinar um atestado de mediocridade. O Vasco tem a obrigação de estar, no mínimo, entre os 4 colocados no Campeonato Carioca. Isso aí é inegociável, né? Então, não estou aqui para jogar gelo ou balde de água fria na comemoração de ninguém. Comemorar, sim, classificação para a Copa do Brasil, comemorar, sim, o futebol que o Vasco está jogando, comemorar, sim, ter o técnico que a gente tem, jogadores de qualidade como o Paier, o Verratti, o Medel, o Léo Jardim, o Piton, comemorar, sim, o Galdames, o João Vitor, comemorar, sim, esse bom futebol com alguns jogadores interessantes, mas com um pé no chão, né? Sabendo que falta muito para a gente ter um time qualificado para o Campeonato Brasileiro. A ideia é essa. Tá bom, porque eu fui militar, quem foi militar sabe disso, né? Tá bom, mas pode ser melhor. Vamos ver aí as 2 contratações que vão chegar para ver se elas vão somar e aí sim a gente almejar coisas mais importantes ou mais interessantes, como o título da Copa do Brasil e classificação no Campeonato Brasileiro para a Libertadores, tá? Curte o canal, se inscreve. Um dia abençoado para todos vocês, ou uma noite. Fique com Deus e saudações vascaínas.